gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, é tão estranho eu sentar pra conversar com vocês, pra gravar pra vocês. Meu Deus, eu sempre fazia os vídeos em pé. Isso tá sendo muito esquisito pra mim. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre o meu casamento civil. Eu consegui a proeza de organizar o meu casamento civil em menos de um mês. Foram mais ou menos uns 25 dias de organização e planejamento. Eu sou a pessoa mais organizada do mundo, sabe? Tanto que eu tô organizando a minha festa de casamento tem 2 anos, tá? Então eu sou a pessoa do super planejamento e gosto das coisas muito estruturadas, fazer as coisas devagar, não gosto de correr com nada, essa sou eu. Mas o casamento civil acabou sendo um casamento meio corrido. Contextualizando, já falei em muitos vídeos aqui pra vocês, mas pra quem não sabe, eu e meu marido tivemos que fazer uma mudança de estado e isso acabou mudando muitas coisas. Eu fiquei noiva em 2024 e a gente planejou o casamento pra maio de 2026, estava tudo organizado, a gente já estava pagando as coisas e tudo, era esse o planejamento. Mas, no meio do ano passado, no meio de 2025, ele precisou se mudar pra Brasília, porque a gente morava em Goiânia, nossa família é de Goiânia, tudo nos conhecemos em Goiânia, namoramos em Goiânia e tal. Mas ele tinha, o trabalho dele era de Brasília, e ele precisava ficar vindo a cada um mês e pouquinho e tudo, então ele já tinha essa rotina de ficar vindo. Mas aí ele foi realmente transferido, ele precisou vir morar em Brasília. E com isso, muitos dos nossos planejamentos acabaram tendo que se adaptar a essa nova mudança de realidade. Ele se mudou pra Brasília em setembro do ano passado, em setembro de 2025. Mais ou menos entre julho e agosto nós ficamos procurando apartamentos por aqui. Porque a gente já tinha decidido que o apartamento que ele fosse escolher pra morar já seria o nosso apartamento, porque senão ele teria que sair depois de 3, 4 meses e nenhum contrato iria aceitar isso, então a gente preferiu já escolher o nosso apartamento para depois de casados. Depois que a gente escolheu o apartamento, logo ele mudou, que foi em setembro. Mas como eu ainda estava terminando a faculdade, eu precisei continuar em Goiânia. Então a gente vivenciou um relacionamento à distância, basicamente. Mas a gente já tinha vivenciado isso antes, quando ele veio fazer faculdade na UNB aqui, né, em Brasília. Só que ainda assim, com a vida de noivos e tal, não era exatamente o que a gente queria, porque a gente já tava numa fase diferente do namoro, sabe? Realmente a preparação pro casamento. E aí, logo em seguida, no final do ano, quando eu me formei, eu tinha consciência de que eu iria me mudar antes pra Brasília, sabe? Porque o casamento seria só em maio, mas a partir de dezembro eu já tava liberada da faculdade, então não fazia sentido eu ficar esperando 6 meses pra me mudar, sabe? A gente vivendo à distância e tal, a gente não queria isso. A gente esperou a minha formatura, porque enquanto eu não me formei, eu ainda precisei ir pra faculdade, resolver burocracias e tal, então eu precisei continuar meio presa em Goiânia, sabe? Eu ficava vindo, ficava aqui alguns dias, ficava às vezes 15 dias, mas eu tinha que voltar, enfim, ficou meio confuso. Até que eu me formei. E no dia da minha formatura, nós fomos no civil pra gente agendar o nosso casamento. Porque aí a gente pensou, poxa, a gente já tá organizando tudo pra eu me mudar. Eu já tava querendo morar com ele antes do casamento, da festa de casamento. Então por que a gente não agendava o casamento civil logo, né? Até porque a nossa família é muito cristã, né? Meus pais são católicos, os pais deles são evangélicos. Então a gente sabe que a formalidade do casamento é algo importante para a nossa família e pra nós também. Então a gente falou, ao invés de morar junto, vamos casar logo. A gente casa antes e faz a festa depois, não tem problema. E foi isso que a gente decidiu fazer. Então, no dia da formatura, nós fomos antes da formatura, né? A formatura foi à noite. No dia cedo, né, que a gente estava em Goiânia, a gente já foi no cartório para ver como resolveria essa questão burocrática. E de lá, a gente já saiu com a data do casamento marcada. Nós fomos em 2 cartórios. O primeiro cartório era um cartório bem famoso lá de Goiânia, que a gente queria casar porque é bem bonito, tudo. Só que não foi o cartório que nós fomos registrados. Nós 2 nascemos em Goiânia e tivemos a sorte de termos sido registrados na certidão de nascimento no mesmo lugar, no mesmo cartório. A gente nasceu no mesmo ano, tal, enfim. É difícil de acontecer, é baixa a probabilidade, mas aconteceu. E quando a gente chegou nesse cartório que a gente queria casar, eles falaram que a gente tinha que voltar lá no outro cartório, onde foi feita a nossa certidão de nascimento, pra gente pedir uma renovação da certidão. Aí a gente perguntou, falou, mas lá eles fazem casamento? E a moça disse que sim. Falei, então a gente vai lá primeiro, ver como é que funciona essa questão de casamento lá, porque quem sabe talvez seja mais fácil. E foi isso que a gente fez. De lá, a gente foi direto pro outro cartório. E assim, gente, foi fácil, tá? Pelo menos o atendimento em Goiânia eu achei muito tranquilo. A gente só chegou, ficou esperando na fila de espera lá, que eles davam uma senhazinha, e aí chamaram a gente tirou todas as dúvidas. Então era um negócio assim de 10, 15 minutos, foi muito fácil de fazer.
De lá a gente já correu pro outro cartório e chegando lá nesse outro cartório, tiramos nossa senha, esperamos e tal, tiramos as mesmas dúvidas. E a moça falou que o seguinte, como a gente tinha sido os dois registrados nesse mesmo lugar, a gente poderia entregar uma certidão de nascimento desatualizada para eles que não teria problema, porque era do próprio cartório. Então eles falaram que a gente podia entregar a certidão de nascimento lá de 2002, quando a gente nasceu, para eles, que eles não iriam cobrar nenhum valor a mais para fazer a nova certidão de nascimento, sabe? Porque eu não sei se vocês sabem, mas para você casar no civil é obrigatório você renovar a sua certidão de nascimento e ela precisa estar renovada em até 6 meses para o seu casamento conseguir acontecer. Mas como era tudo no mesmo cartório, a gente não precisou renovar nem pagar uma taxa de renovação. A gente entregou a nossa certidão de nascimento antiga. No caso, o meu noivo, agora marido, gente, tá meio confuso isso aqui. Ele já tinha levado a certidão de nascimento, porque tava com os pais dele, então ele já conseguiu pegar lá em Goiânia e já entregar. Eles aceitaram e falaram que precisava só da minha. A minha tinha ficado aqui em Brasília, eu tinha deixado aqui minha carteira, enfim, tinha esquecido. E aí eles falaram que eu tinha até 15 dias antes da data do casamento pra entregar a minha certidão de nascimento, seja antiga, seja atualizada, enfim, qualquer uma, que eles iriam dar seguimento ao casamento. Então, foi muito fácil, eu achei muito fácil. Por isso que a gente conseguiu organizar tudo com muita facilidade. Eu tinha tido uma amiga que tava noiva, né, que tinha me falado uns dias antes, assim, que o dela demorou mais ou menos 3 meses para ela conseguir agendar e tal. Então, a gente foi lá para realmente tentar adiantar o máximo possível, porque a gente tava pensando que não ia dar tempo. A gente achou que a gente ia conseguir marcar só para maio mesmo, porque pelo tempo que ela falou, a gente já tava super atrasada, era início de fevereiro, enfim. Mas chegou lá, eles falaram que como a gente já tava com essa questão da certidão de nascimento tranquila, a única coisa que a gente precisava fazer era entregar a minha certidão, que eu não tinha levado no dia, e antes de 15 dias da data. Então eu precisava só ir lá entregar essa certidão e 15 dias depois eu podia casar. Então a gente já marcou a data ali mesmo. E aí a gente viu a data que a gente conseguiria voltar, porque tinha essa questão também, tá, gente? Como a gente tava mudando entre Goiânia e Brasília, eu tava na época, na mudança, tava organizando minhas coisas para trazer para cá, foi meio confuso as coisas. A carteira tinha ficado em Brasília e eu precisava voltar para Brasília para pegar minha carteira e voltar para Goiânia, entendeu? Só que eu tava vindo para Brasília para deixar as minhas coisas já e já para ficar alguns dias. Então eu fiquei 15 dias aqui em Brasília para voltar para Goiânia e entregar a certidão de nascimento. Eu fui para Goiânia só para entregar minha certidão de nascimento na data final, no prazo final dos 15 dias para a data do casamento, entendeu? Se eu já tivesse com a minha certidão de nascimento lá, naquele momento que a gente foi marcar o casamento, a gente teria conseguido casar em 15 dias, não em 30. Vocês estão entendendo? É meio confuso o negócio. A gente foi lá, foi no dia 2 de fevereiro e marcamos o casamento para o dia 28 de fevereiro. Sendo que no dia 15, eu acho, não sei, 14, eu acho que era 14. No dia 14 eu precisava ir no cartório novamente para entregar a minha certidão de nascimento para eu conseguir casar no dia 28. Porque tem os 15 dias aí de prazo. E foi isso que a gente fez. E aí, nisso, eu comecei, então, a organizar as coisas, porque eu já saí de lá com casamento marcado, fui direto pra minha formatura, vivenciei aquele momento lá, e no dia seguinte eu já comecei a pensar como é que eu faria esse casamento. Apesar de ser só o civil e a gente tá organizando a festa do casamento, a gente não queria que passasse, de fato, em branco, sabe? Porque ainda assim seria o nosso casamento. E aí eu tinha pensado inicialmente em chamar só os pais, avós e irmãos mesmo, pra fazer um jantar lá na casa dos meus pais, mas o meu noivo, o meu marido, o Vitor, ele decidiu que ele não queria, porque ele tem os tios, os primos, todos próximos, assim, a família muito próxima. E aí ele falou, Ju, já que a gente tá casando mesmo, eu gostaria que essas pessoas da minha família fossem também, participassem desse momento com a gente. Falei, tudo bem, então a gente precisa olhar como que a gente vai fazer isso. E nisso a gente pensou, então, em ir pra uma churrascaria, num restaurante, na verdade, né, porque essa lista de convidados aí deu mais de 50 pessoas, só a família do meu noivo, tá, gente? Só a família dele, porque a minha família é de São Paulo, então nenhum deles iria vir. Mas só a família dele já dava 50 pessoas e eu não conseguia bancar pra pagar pra 50 pessoas comerem, né? Porque eu já tô pagando a festa, a gente tá pagando a festa, sabe? A festa daqui 2 meses, que é pra 200 convidados e tal, então isso era meio real pra mim. E aí ele falou, Ju, vamos fazer numa churrascaria, um lugar que a gente já foi em vários casamentos, a gente já foi mesmo, de fato, em uns 3 casamentos nessa churrascaria, ficou lindo, foi maravilhoso e tal. Aí ele falou, vamos fazer lá, aí cada um paga o seu e a gente organiza as nossas coisas, então. Falei, então, beleza. E aí, com isso, gente, começou a loucura da minha vida. Que aí eu fiz o convite, chegar aqui pra cá, eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu fiz esse convite aqui no Canva, com todas as informações que eu precisava colocar. E aí eu mandei, faltando 15 dias, pros meus convidados. E eu pedi pra eles confirmarem a presença, tudo pra gente conseguir se organizar.
Isso, com um pouco das confirmações de presença, a gente conseguiu se organizar melhor ainda. Eu já tinha o vestido do casamento, porque eu já tinha comprado o vestido em 2024, logo no ano que eu fiquei noiva, eu comprei o meu vestido que eu vou usar na festa e comprei um vestido do civil. Então eu já tinha o vestido, tá? Porque eu sabia que eu não ia fazer civil com efeito religioso, religioso com efeito civil, sei lá. Eu ia fazer separado, né? Eu sabia disso, desde o primeiro momento já era uma decisão que a gente já tinha tomado. Eu já tinha comprado o vestido estava guardado, prontíssimo, e graças a Deus eu não engordei um único quilo de novembro de 2024 até hoje, que o vestido serviu perfeitamente, coube como uma luva. Aí meu noivo, eu escolhi a roupa dele mesmo, mas aí foi realmente uma camisa social que ele já usava em casamento, e uma calça bem bonita, com um tênis que eu gostava, tal, então assim, era uma coisa mais informal, não era casamentão assim, vai ser a festa depois, já falei pra vocês. Aí eu comecei a me desdobrar, mandei os convites, organizei tudo, organizei na churrascaria, deu tudo certo. Aí eu comecei a organizar fotógrafa pra estar lá com a gente no dia, tirar todos os registros. E aí eu entrei em contato com uma amiga que é fotógrafa e ela sempre me salva nesses momentos, porque quando é um fotógrafo mais concorrido tal, é mais difícil. Mas ela não trabalha exclusivamente com a fotografia. Ela é professora, eu conheci ela quando eu trabalhava numa escola, né, inclusive, e aí a gente virou muito amiga. E ela que me salva porque ela já trabalhou como fotógrafa, mas hoje não é a principal profissão dela, ela é professora. Então, ela sempre me salva porque eu sei que eu consigo ter mais flexibilidade de agenda. Então, mandei mensagem logo em seguida pra ela, já marquei com ela, ela organizou de ir lá tirar as fotos pra gente ter todos esses registros. Deixa eu chegar pra cá de novo. Inclusive, fiquem aí com esses registros maravilhosos que ela tirou da gente no dia do casamento civil. Ela, inclusive, foi na churrascaria e tirou as fotos pra gente, com os nossos convidados também, pra deixar este registro aí. E aí eu decidi fazer eu mesma os docinhos do casamento, porque eu acho que casamento tem que ter docinho e bolo, sabe? Mesmo que a gente fosse fazer numa churrascaria tal, não tinha necessidade, porque as pessoas iam comer bem lá. Só que eu quis. Eu acho que festa tem que ter bolo e docinho, sabe? Então era uma das coisas que eu fazia questão. E em primeiro lugar, até pra economia, eu tinha decidido que eu ia fazer os docinhos e o bolo. Mas aí minha mãe falou: não, pode deixar que o bolo eu pago, eu organizo tal. E aí, na verdade, ela me falou isso um dia antes do casamento, tá? Eu não tava sabendo. Mas enfim, aí eu não fiz o bolo, ela comprou o bolo pronto. E eu fui e fiz os docinhos. Aí eu pedi ajuda da minha irmã e da minha avó, que me ajudaram a enrolar os docinhos e tal. Eu fiz uma média entre 250 e 300 docinhos, eu não contei certinho, mas foi muito docinho. Fiz brigadeiro e fiz doce de leite ninho. E aí a minha mãe também organizou com uma empresa que ela conhece já bastante. Minha mãe, gente, é organizadora de festa master, sabe? Se vocês acham que eu sou boa organizadora de festa, vocês não fazem ideia do que é minha mãe. Então, ela conhece todo mundo, enfim. Então, ela organizou já uma mesa de bolo, sabe? Uma decoraçãozinha pra mesa, basicamente. Também vou deixar a foto aqui pra vocês, o vídeo de como que foi isso. Foi bem bonitinho, foi bem organizadinho, mas foi uma coisa simples e rápida ali que a gente fez em pouco tempo. E aí, nisso, a gente foi pro casamento civil e foi isso. Basicamente, eu consegui organizar tudo isso em menos de 30 dias. Em 25 dias eu consegui os convites, consegui mandar os convites para as pessoas, organizar a lista de confirmação de presença, fazer os docinhos, organizar a questão do bolo, organizar a fotografia, a decoração do lugar, os looks, que era a única coisa que já estava previamente organizada. E foi assim, gente, foi super rápido. Eu sou a rainha da organização, eu sou a rainha de querer fazer as coisas com muita antecedência. Não gosto de estresse de última hora, mas foi perfeito. Foi realmente perfeito, sabe? Eu não tenho um A pra reclamar desse momento. Foi realmente maravilhoso. Foi muito mais do que eu esperava. Foi aquilo que, assim, acho que realmente que foi feito por Deus mesmo, porque não tem lógica, foi muito rápido, a gente organizou com muita pressa, e ainda assim foi ótimo, as pessoas que precisavam estar ali, estiveram ali com a gente, apoiaram a gente nesse momento muito especial, encontrei amigas muito queridas nesse momento também, que deram abraços muito gostosos, felicitando a gente pelo casamento, então foi muito, muito, muito bom. E a cerimônia no civil também, gente, eu não tenho um A pra reclamar, porque nesse cartório, eles foram muito cuidadosos, sabe, não foi um negócio do tipo assim, só assinar um documento e vai embora. Eles fizeram uma cerimônia mesmo, eles deram oportunidade pra gente fazer votos no casamento, eles trouxeram até violinista pra tocar pra gente nesse momento com uma música, inclusive, que me lembra Crepúsculo, que é um dos livros favoritos que eu tenho e tal, e que é uma parte de trilha sonora de Crepúsculo, né? Então, é uma música muito importante pra mim, que eu dancei nos meus 15 anos com meu pai, com meu avô, e aí tocou nessa cerimônia, a gente nem escolheu, foi surpresa, chegou lá e eles tocaram essa música no violino pra gente. Então, assim, foi muito, muito, muito lindo mesmo, assim, foi um dia perfeito, perfeito, eu não tenho o que reclamar. Ah, outra coisa, meu buquê, né, falando mais sobre detalhes do dia, né, o dia foi muito corrido, sabe,
O dia do casamento eu achei que eu ia ficar louca. Eu quase morri de estresse. Mas é porque, como eu tô eu tô morando em Brasília e vivendo um pouco em Goiânia também, eu tinha alguns atendimentos em Goiânia naquele dia. E aí eu tive que trabalhar no dia do casamento. Então, de manhã eu fui direto pro trabalho. Aí eu depois fui no salão pra me arrumar, porque eu mesma ia me arrumar em casa, mas como eu trabalhei no dia, não deu tempo. Então, eu fui no salão. Uma mulher me arrumou meu cabelo. Aí eu fui direto de lá comprar o buquê de flores, porque eu não tinha buquê pra casar. Então, foi realmente muito corrido, sabe? E aí eu cheguei lá, escolhi um buquê lindo, maravilhoso, perfeito, que combinava certinho com esse meu momento de noiva, que eu também tô chegando de novo pra cá pra vocês verem esse buquê lindo, perfeito, maravilhoso, e que tinha lírios, que era uma coisa que eu mais queria. Então, os lírios estavam fechados, não estavam abertos, infelizmente, mas foi perfeito, foi maravilhoso. De lá, meu pai pegou meu carro, levou pro Lava Jato, inclusive, pra lavar o carro, e aí, enfim, foi muito corrido, foi muito agitado. Foi um dia que eu não parei, eu não sentei nem por um segundo, mas eu voltaria e faria tudo de novo, do mesmo jeito, porque foi perfeito, perfeito. Minha irmã fez minha maquiagem, inclusive, gente, foi a maquiagem mais linda que alguém já fez em mim. Eu já fui maquiada profissionalmente muitas vezes por outras pessoas, mas eu nunca tinha me sentido tão bonita quanto eu me senti naquele dia. Eu acho que, sei lá, ser noiva dá um diferencial, sabe? E eu me senti muito linda, me senti uma princesa, tanto que eu uso essa foto como minha foto de perfil. É isso, assim, não sei, não tenho nem o que dizer. Foi perfeito, foi maravilhoso, foi muito rápido, a gente organizou tudo com muita rapidez, e eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que me ajudaram com isso, né, porque sozinha, obviamente, não ia conseguir. Então, minha mãe ajudou muito, minha avó ajudou muito, minhas irmãs ajudaram muito para esse dia se tornar o mais perfeito possível pra gente. E agora eu estou realmente casada e organizando um casamento. Enfim, essa é a minha experiência me casando no civil. E se eu tenho um conselho para você, é por favor, case, porque as coisas mudam sim depois do casamento. O olhar que você tem pro relacionamento muda sim depois do casamento. E olha que eu nem cheguei na festa ainda. Foi absolutamente perfeito. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário embaixo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.